Período imperial. A chegada da família e a abertura do Brasil. Chegada da família real portuguesa ao Brasil, 1808. Abertura dos pontos brasileiros ao comércio internacional, 1808. Elevação do Brasil ao Reino Unido, 1815. A independência e o primeiro reinado. Proclamação da Independência, 1822. Dom Pedro I e a Constituição, 1824. Guerra da Cisplatina, abdicação de Dom Pedro I, 1831, a regência e a instabilidade política, período de regência 1831 a 1840, revoltas de golpes de Estado, golpe da maioridade 1840, o segundo reinado e a unificação nacional, Dom Pedro II assume o trono 1840, unificação do território nacional, modernização e desenvolvimento econômico, a abolição da escravidão e a proclamação da República, movimento absolutista, Lei Áurea, 1888, golpe militar e a proclamação da República, 1889. A chegada da família real e a abertura do Brasil. A chegada da família real portuguesa ao Brasil aconteceu em 1808 e foi um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. Dom João, junto com toda a corte portuguesa, precisou fugir de Portugal porque o Brasil estava sendo invadido pelas tropas de Napoleão. Para garantir sua segurança e manter um governo funcionando, Dom João decidiu transferir a sede do reino para o Brasil, que até então era apenas uma colônia. A viagem foi longa e difícil, mas quando a família real desembarcou no Rio de Janeiro, tudo mudou. A presença da corte trouxe novas ideias, novos costumes e muitas transformações políticas, econômicas e culturais. A primeira grande mudança foi a abertura dos portos às nações amigas, decretado em 1808. Antes disso, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Com a abertura, passou a negociar com outros países, principalmente a Inglaterra. Isso fez com que a economia crescer, aumentou a circulação de produtos e permitiu a entrada de novas influências no Brasil. Outro avanço importante foi a criação das instituições públicas, como bibliotecas, escolas, tribunais e até o Banco do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro se transformou para receber a corte, tornando-se mais moderna e movimentada. Em 1815, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e foi elevada para o estado de Reino Unido de Portugal. Isso significou mais autonomia política e reconhecimento internacional. A presença da família real marcou o início de um Brasil mais aberto ao mundo, mais desenvolvido e preparo para alguns anos conquistar sua independência. A proclamação da independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, então príncipe regente, proclamou o Grito da Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, São Paulo, rompendo o vínculo com Portugal, considerando a independência do país. Este evento marcou o início do Brasil como nação soberana. Dom Pedro I e a Constituição de 1824. Dom Pedro I ortogou a Constituição de 1824, a primeira do Brasil, após desenvolver a Assembleia Constituinte em 1823. Essa Carta Magna estabeleceu uma monarquia constitucional hereditária e imperadora em um liberalismo conservador, com o imperador possuindo amplos poderes através do poder moderador. O texto imposto por Dom Pedro I confirmou alguns avanços discutidos pela Assembleia, com a criação de universidades e o trabalho livre, mas consolidou o poder centralizado em suas mãos, diferentemente das propostas originais dos deputados.
a Guerra da Cisplatina e a abolição de Dom Pedro I em 1831. A Guerra da Cisplatina em 1825 e 1828, a crise do primeiro reinado culminaram na abolição de Dom Pedro I em 1831. O conflito, embora não tinha sido a única causa, foi um fator crucial, pois a derrota resultou na independência do Uruguai, agravou a crise econômica do Brasil e aumentou a impopularidade do imperador. A insatisfação com o governo centralizador de Dom Pedro I, juntamente com a crise política e social, levou à sua abolição em 7 de abril de 1931, em favor do seu filho Pedro de Alcântara. O segundo reinado foi sob o controle de Dom Pedro II, que assumiu seu trono em 1840. Ele tinha como projeto unificar o território nacional, reprimindo revoltas e conflitos regionais, além de promover a modernização e o desenvolvimento econômico do país, com a expansão da ferrovia, a construção de estrada e a criação de uma rede de comunicação. Vale lembrar que em 1852 foi o início da construção da estrada de ferro Dom Pedro II, a atual estrada de central do Brasil. Esse processo de unificação acontecia de forma lenta durante o período do segundo reinado, onde o governo de Dom Pedro II trabalhava para integrar as diferentes regiões do país, trazendo a união nacional. Isso quer dizer que as criações de instituições nacionais, como a Academia Imperial de Belas Artes e a Biblioteca Nacional, são de importância para a cultura e a educação em todo o país. Outro marco importante desta época foi a Guerra do Paraguai, na qual o Brasil se posicionou ao lado da Argentina e ao Uruguai contra o Paraguai, e esse conflito que consolidou a posição do Brasil como potência regional. O segundo reinado chegou ao fim em 15 de novembro de 1889, o ano em que aconteceu o golpe militar e a proclamação da República. O período de regências e as revoltas que aconteceu nesse tempo e também o golpe da maioridade. Vou começar falando para vocês sobre o período de regência, que começou em 1831, quando Dom Pedro I deixou o trono e voltou para o Portugal. E como seu filho Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, ele não podia governar. Então o Brasil ficou sendo comandado pelos regentes, que eram adultos escolhidos para cuidar do país até o imperador crescer. Esse período foi muito complicado porque o Brasil era um país novo e tinha muitas opiniões diferentes sobre como deveria ser governado. Alguns grupos queriam um governo mais livre, outros queriam mais autoridade, e isso causou muitas brigas políticas. O país também era muito grande e difícil de ser administrado. Muitas regiões se sentiam esquecidas ou maltratadas. Por isso, o período de regência foi um tempo de muita instabilidade, ou seja, o país não estava firme. Havia desorganização e muita confusão no governo. Eu vou falar aqui agora sobre as revoltas e golpe de Estado. Então, por causa dessas instabilidades, várias regiões do Brasil começaram a se revoltar contra o governo de regentes. O povo queria ser ouvido e não concordava com as decisões que estavam sendo tomadas. Algumas revoltas importantes desse período foram lá no Pará, que foi o povo pobre do Pará estava cansado de sofrer sem apoio do governo e por isso se revoltaram. Na Bahia, os baianos queriam que a Bahia tivesse mais autonomia porque achavam que o governo central não resolvia os problemas da região.
No Maranhão, foi uma revolta de pessoas simples, como vaqueiros, trabalhadores e até escravizados. Então, estava cansado das injustiças. O Rio Grande do Sul, os gaúchos estavam revoltados com os altos impostos, que queriam mais liberdade política e economia. Essas revoltas mostravam que o país estava muito dividido. Além das revoltas, ainda aconteceram alguns golpes de Estado, porque vários grupos queriam controlar o poder e decidir qual caminho o Brasil iria seguir, né? Tudo isso deixou o país ainda mais confuso e desorganizado. Agora que eu vou falar para vocês sobre o golpe da maioridade que aconteceu em 1840. Com tantas revoltas e tanta instabilidade, os políticos perceberam que o Brasil precisava de uma solução rápida. Foi aí que surgiu a ideia do golpe da maioridade. A lei dizia que Dom Pedro II só poderia ser imperador quando completasse 18 anos. Mas em 1840 ele tinha apenas 14 anos. Mesmo assim, muitos políticos acharam melhor colocá-los no trono antes da idade certa dele. Eles acreditavam que ter um imperador de volta poderia trazer paz, estabilidade e também sabia que um imperador tão jovem seria mais fácil de influenciar. Então, fizeram uma mudança rápida e decidiram que Dom Pedro II já estava maduro o suficiente. Assim, ele assumiu o trono com apenas 14 anos. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Foi uma decisão tomada de forma acelerada por pressão política. Essa atitude ajudou a diminuir as revoltas e trouxe mais calma ao país. O Brasil passou por mudanças decisivas que transformaram o país. A abolição da escravidão, ocorrida em 1888, foi resultado de um processo longo, marcado pela resistência dos próprios escravizados e pela atuação de abolicionistas que denunciaram a crueldade e o atraso do sistema escravizista. Assim, em 15 de novembro de 1889, ocorreu a Proclamação da República, liderada majoritariamente por militares como Deodoro da Fonseca. Foi um movimento rápido, praticamente sem participação popular, no qual marcou o fim do Império e o início de uma nova fase política no Brasil. Esses acontecimentos, a abolição e a proclamação, estão diretamente ligados e ajudam a entender a transição do Brasil para uma sociedade formalmente livre e republicana, embora ainda são cheios de desafios sociais que se estendem até hoje. É importante analisar alguns dos acontecimentos mais importantes desse período, sendo eles movimento abolicionista, Lei Áurea, golpe militar e a proclamação da República. O movimento abolicionista ganhou força no Brasil a partir da década de 1870. Foi um movimento impulsionado por intelectuais, jornalistas, políticos e também pela população negra escravizada, que resistiu de muitas formas. A Lei Áurea, ocorrida em 13 de maio de 1888, foi um ponto culminante nesse processo. Ela foi assinada pela princesa Isabel. Essa lei tinha apenas 2 artigos e declarou oficialmente extinta a escravidão no Brasil. Apesar de representar uma grande conquista, a Lei Áurea não ofereceu apoio aos recém-liberados. Não houve políticas de inclusão, como acesso à terra, trabalho ou educação, e isso gerou desigualdades profundas que ainda marcam a sociedade brasileira. O golpe militar de 1889, pouco mais de um ano após a abolição, a monarquia enfrentou uma crise definitiva. Ocorreu esse golpe, no qual derrubou o império. Os militares estavam insatisfeitos com o governo e grandes fazendeiros que haviam perdido sua mão de obra escravizada também romperam com a monarquia. Além disso, ideias republicanas ganhavam força nas cidades. Esses fatores levaram Deodoro da Fonseca a liderar o movimento que depôs Dom Pedro II, no caso, sendo ele retirado desse mandato.
Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada oficialmente a República, marcando o início do governo provisório chefiado por Deodoro da Fonseca. Com a deposição do imperador, o Brasil deixou de ser uma monarquia constitucional e se tornou uma república. A proclamação da República mudou os símbolos nacionais, instaurou o presidencialismo e iniciou a chamada da Primeira República, que duraria até 1830. Esses eventos, a abolição, o golpe militar e a proclamação da República, fazem parte de um mesmo processo de transformações políticas, sociais e econômicas que redefiniram o Brasil.